Leis de Newton. Hoje nós vamos ver plano inclinado, atrito, problemas clássicos da dinâmica. O que é um plano inclinado? Aqui, ó, essa superfície inclinada, né, com o ângulo θ, geralmente o ângulo θ, que é o ângulo que o plano inclinado, que é uma rampa com a horizontal, ó, aqui nós temos segmento horizontal, aí essa rampa, que é o plano inclinado, forma um ângulo θ, dado em graus, um corpo apoiado sobre a superfície horizontal, primeiramente sem atrito. Vamos lembrar, né? Se tem massa, marcamos a força peso vertical e para baixo. E nessa direção y aqui, ó, é aquela força que nós estudamos, que é a reação normal, né? Que impede que o corpo penetre na superfície. No plano inclinado, marcamos primeiramente, ó, um corpo de massa m. Então, todo corpo de massa m deve marcar a força peso, que é sempre vertical e para baixo. Tá aqui o vetor força-peso vertical e para baixo, sempre. Na superfície da rampa, ela vai exercer sempre uma reação normal de contato, né, uma força de contato, na direção de y, saindo do plano, ó, formando o ângulo de 90 graus, ó, o ângulo reto. Então, o primeiro passo é marcar a força-peso e a reação normal. Aqui que é N ou Fn, reação normal do plano inclinado sobre o bloco na direção y. E o peso P, a ação que a Terra exerce sobre os blocos, ou sobre os corpos, que é sempre vertical e para baixo. Então, plano inclinado ou rampa é um tipo de máquina simples que pode facilitar o transporte de objeto pesado. Então, às vezes, é melhor você colocar uma rampa para você elevar ou fazer um corpo descer com segurança. Então, esse é o papel fundamental do plano inclinado, que é o que a gente estuda, né? Lembra? O pedreiro usa muita rampa, porque aí facilita o movimento, né, de transporte de massa. Então, por isso que é uma máquina simples. No plano inclinado, sem atrito, primeiramente, há um bloco de massa M, e as forças que nele atuam são o seu peso P, sempre na direção vertical e para baixo, em virtude da atração da Terra, a normal N, exercido pelo plano inclinado, na direção Y, e o peso P, você tem que decompor ele uma componente Px, que vai fazer com que o bloco desça, e na componente Py, que vai equilibrar a reação normal no plano sem atrito. Na figura podemos ver que a componente normal equilibra Py. Então devemos sempre calcular o Py para calcular a reação do plano inclinado sobre o bloco. E a formulinha é sempre essa aqui, ó. Py é sempre o peso do corpo, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo, que é sempre dado. Então, o seno do ângulo aqui do plano inclinado é dado, e o cosseno do ângulo do plano inclinado é dado, e o peso nós já aprendemos a calcular, né? Peso de um corpo é sempre a massa vezes gravidade. Então, peso é sempre massa vezes gravidade. Então, novamente, ó, não assuste com o plano inclinado no Enem, ó, é bem tranquilo. Primeiro tipo de exercício, marcar a normal, quer dizer, sempre primeiro marcar a força-peso vertical e para baixo, e depois marcar a reação normal na direção de Y aqui, ó, formando 90 graus com a rampa. Vamos ver lá no simulador, né? Então, lembre-se que na superfície horizontal, a normal sempre equilibra o peso. Ó. O vetor amarelo na superfície horizontal, que é a reação normal, sempre equilibra o peso. Vou colocar uma força um pouquinho maior. A normal é perpendicular ao plano na direção de y, tá vendo? E o peso sempre vertical e para baixo. De novo, na horizontal, a reação normal, vertical para cima, equilibra o peso, vertical e para baixo. No plano inclinado, vou colocar um pouquinho mais de força, né? Então, no plano inclinado, que é na rampa, a força-peso, que é o Fg, força gravitacional, sempre vertical e para baixo. A reação normal, tá vendo? Sempre que é o vetor amarelo, que é a força que a superfície inclinada ou a rampa exerce no corpo de massa M, é na direção de Y, ó, perpendicular à rampa. Ó. Então não pode esquecer. Ó. Na superfície horizontal, a normal equilibra o peso e tem a mesma direção da força-peso. Qual direção? Vertical. Agora, na rampa, que é o plano inclinado, ó, tá vendo com a inclinação θ aqui? Então, no plano inclinado ou na rampa,
o peso continua vertical e para baixo, e a reação normal na direção de y, perpendicular ao plano. Então, no plano inclinado, a reação normal não tem mais a mesma direção da força-peso, só no plano horizontal. Agora, veja bem que a soma das forças aqui é o Px da nossa figura. O Px é a força que vai acelerar o bloco na direção do plano. Então, esse soma das forças aqui, que é o vetor verde, é o que vai acelerar, fazendo com que o bloco desça lá, ó. Olha lá, tá vendo? Então, Px, a direção do plano, é o que faz com que o bloco desça. Então, de novo, ó, no plano horizontal, a reação normal tem a mesma direção da força-peso, vertical. No plano inclinado, não, né? No plano inclinado, a normal não tem a mesma direção do peso. Então, somente na superfície horizontal que a normal tem a mesma direção do peso. No plano inclinado, a normal tem a direção de y e o peso sempre, veja bem, que não mudou. Ó. Então, do plano horizontal para o plano inclinado, o peso é sempre vertical e para baixo. Agora, e a soma das forças? Tem a direção do Px. Ó. A direção do Px, que é a componente do peso na direção x, é sempre no sentido de acelerar, fazer com que o bloco desça. Então, quem faz o bloco descer? Px. Então, nós vimos, ó. Então, quem faz o bloco acelerar, descer, Px, que é a soma das forças, que é o vetor verdinho, ó. E quem... Então, o peso, ele se decompõe em duas componentes. Então, a força-peso do plano inclinado se decompõe em duas componentes. Px, que vai acelerar o bloco, e Py, que vai permitir calcular a reação normal. E a formulinha é sempre dada, né? Px é o peso vezes o seno do ângulo, Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, ó, na figura podemos ver que a componente normal é equilibrada por Py. Então, Py, que é peso vezes cosseno, se equilibra a normal n, então Py é igual a n. Agora, a força resultante vai ser igual ao Px. Vamos voltar lá e ver no simulador, ó. A força resultante, ó, é paralela à rampa, é o nosso Px, é o que vai acelerar o bloco. Lá, ó. Tá vendo? Então, é o vetor verdinho, que é o nosso Px, que vai acelerar o bloco. E como calcula o Px? Px é sempre o peso vezes o seno do ângulo. Então, Px é a nossa força resultante. Então, Px representa a força resultante, que é o vetor verdinho. Ó. O Px representa a força resultante. E faz com que o bloco desça. É a componente do peso na direção do plano inclinado que vai acelerar o bloco. Então, se Px é a força resultante, peso é massa vezes gravidade, é igual a seno do ângulo. Força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, cancela a massa, né? Que é comum. Então, não precisamos da massa aqui para calcular a aceleração no plano inclinado. A formulinha você já pode substituir direto, ó. Como calcula a aceleração no plano inclinado sem atrito? A aceleração é a gravidade vezes o seno do ângulo. Então, o primeiro exercício aí da quarta e última semana, né? Considere as forças que atuam em um corpo. Pode ser definido em função das componentes x e y, de acordo com a figura. Ó. Então, peso é sempre vertical para baixo, normal perpendicular ao plano, na direção de y. Aí, na direção da normal, nós temos o Py, e a componente que vai provocar aceleração, né, que vai produzir uma aceleração proporcional ao valor dela, é o Px. Foi dado o ângulo, ó, determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado liso, sem atrito, né, livre de atrito, que apresenta um ângulo θ de 30 graus. Então, veja bem que ele não te deu o ângulo. Então, ele vai te dar só a gravidade G e o seno do ângulo. Então, seno de 30 é 0,5 e a gravidade G nós já vimos, né? 10 metros por segundo quadrado. Então, como que a gente calcula ou como determinar a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado? É só aplicar a formulinha. A aceleração aqui, ó, é paralela ao plano inclinado, a formulinha é essa, ó, gravidade vezes seno do ângulo. Então, gravidade é sempre 10, seno é dado no Enem. Então, a aceleração vai ficar G vezes seno do ângulo. G é 10, seno é 0,5, 10 vezes 0,5,
5 metros segundo ao quadrado. Questão número 1, só assusta, né, gente, pela figura. Então, se queremos calcular a aceleração adquirida por um plano, que é por um corpo, ao deslizar num plano inclinado liso, sem atrito, com ângulo θ, gravidade G, a formulinha é essa: a aceleração que o bloco adquire é sempre gravidade vezes seno do ângulo da rampa formado com a horizontal. Vai ser dado o seno do ângulo e a gravidade. Então, com a formulinha, a aceleração é gravidade vezes seno do ângulo. Então, a aceleração é igual a 10 vezes 0,5, 5 metros segundo ao quadrado. Questão número 3. Um objeto cujo módulo do peso é 30 newton encontra-se em repouso sobre um plano inclinado com um ângulo de 30 graus. Dado seno de 30 graus 0,5, cosseno de 30 graus 0,87. Letra A. Calcule o valor das componentes do peso na direção perpendicular ao plano. Então, qual é o valor da componente do peso na direção perpendicular ao plano? Aqui, ó, é o PY. Então, o valor da componente do peso na direção perpendicular ao plano é sempre o valor de PY. E qual a formulinha? PY é sempre P vezes o cosseno do ângulo. Nós vimos lá, ó. PY é sempre peso vezes cosseno do ângulo. E PX é sempre o peso vezes o seno do ângulo. A letra A é bem tranquilinho, né? O valor das componentes do peso na direção perpendicular ao plano. Componente do peso perpendicular ao plano, quem que é mesmo, Enem? PY. Então, PY é peso vezes cosseno do ângulo. O cosseno é 0,87 e o peso é 30. Então, 30 vezes 0,87, multiplicando, vai dar 26 newton. Letra B. Então, se eu tenho PY, para que serve o PY? Para calcular a normal. Por quê, professor? Porque a normal, ó, tem sentido oposto ao PY. E nós estudamos que quando uma força está na mesma direção de outra força, ela atua como força equilibrante. Então, a normal equilibra o PY. Foi visto isso na teoria. Ó. A normal equilibra a componente PY. Então, normal igual a PY. E com a forma de PY, peso vezes cosseno, que foi pedido na letra A. A letra A pediu para calcular a componente do peso na direção perpendicular. Para quê? Porque o PY, que é P vezes cosseno, que deu 26 newton, na letra B, permite calcular a reação normal do plano sobre o bloco. A reação normal do plano sobre o bloco, como tem mesma direção de PY e sentido oposto, equilibra PY. Então, letra B, uma vez calculado PY, calcula a letra B, porque a reação normal do plano sobre o bloco é normal igual a PY.